Olá, a gente inicia mais um Conexão UFCG. Hoje, eu, Suzy Rodrigues e Marinilson Braga, vamos conversar com o professor Cliver Lamartine. Ele que é doutor em administração com ênfase em finanças, é professor da Unidade Acadêmica de Administração e Contabilidade, aqui do nosso campus sede, e é coordenador do projeto de extensão Oficinas e Jogos de Educação Financeira, que é o nosso tema de hoje. Professor, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. A gente queria que você começasse falando sobre esse projeto. Como é que ele é desenvolvido, qual o público-alvo, quais as atividades são realizadas? Tá bom, então. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui contribuindo com esse quadro e deixando aqui a universidade, abrindo as portas do que a gente faz aqui para a comunidade, né? Esse projeto ele surge com uma perspectiva da gente levar conhecimentos de educação financeira para as escolas, para o público mais iniciante das escolas, né? As crianças, digamos assim, crianças e jovens. Qual a faixa etária? Nos 6 anos, né? Já é o primeiro grupo de alunos que a gente consegue introduzir os conteúdos um pouco de matemática ligados com a educação financeira, que aí vai para planejamento, consumo consciente. E esse projeto ele tem um viés de levar de forma mais prática e de forma mais lúdica, onde a gente pensa em construir jogos para que os alunos possam, através das brincadeiras, aprender e praticar e experimentar esses conteúdos. Um exemplo dos jogos que são desenvolvidos com as crianças. A gente tem jogos de tabuleiro, certo? Onde a gente tem os personagens e eles exercem as funções dos personagens. A gente tem jogos de separar os potinhos, né, de consumo, o que vai comprar imediatamente, o que vai poupar, o que vai guardar para investir ou até para fazer uma doação, já para trazer esse aspecto social também, de certa forma. E aí eles começam a perceber situações do cotidiano que podem fazer essa postura de educação financeira. Outro tipo de jogo também é jogos de carta, estilo passa ou repassa, com perguntas mais técnicas sobre os conteúdos. A gente também tem jogos onde eles preenchem as atividades no quadro, e a gente faz isso nas escolas que a gente frequenta, que são escolas que participam de um outro projeto que a gente também tem, que é um projeto de Olimpíada de Educação Financeira. Aí a gente também divulga esse projeto, sensibiliza os alunos e os convida a participar dessa competição. Ontem, a gente teve, domingo, né? Domingo, dia 20, sábado. Sábado, nós realizamos a última etapa da Olimpíada, onde nós convidamos os alunos a participar dessa Olimpíada no sábado, dia 26 de setembro, salvo engano, foi a última etapa da Olimpíada Nacional de Educação Financeira. A UFCG foi o local da prova, né? Aqui no nosso CH. Então, os alunos de 7 escolas de Campina Grande representaram nossa regional, como a gente chama lá na Olimpíada, participando dessa competição a nível nacional, que aí é uma outra ação também decorrente, né? Os projetos eles são interligados. Sim. Alunos de 6 anos, inclusive. Temos um aluno de 6 anos, 2 de 7, e aí entra no ensino médio. Isso que eu ia perguntar. Vai a partir dos pequenininhos? Somos por níveis. Então, a gente temos 5 níveis, 5 níveis, respeitando já ali alunos de 6 até os 15 anos que eles participam dessa Olimpíada. Até o EJA participa também. Nós não tivemos representantes nesse nível, mas a gente já tem 10 anos de Olimpíada, né? Eu ia perguntar, uma questão que a gente sempre vê, né, e sempre estimula, mas é a questão da importância da introdução do tema desde pequeno, né? Pela sua experiência, como é que você vê isso? Você vê evolução nesse sentido, dessa importância de introdução da educação financeira nessa idade? Sim, a gente vê e a gente se sente muito motivado, né? Apesar da gente ter vários esforços para tratar desse tema, a gente às vezes olha para o jovem, olha para o adulto, olha para o pai, olha para a terceira idade, mas a gente não pode esquecer de forma alguma a base, que, na minha opinião, e a minha motivação maior é a base, porque ali vai mudar a sociedade, vai trazer uma certa maturidade para o que a gente vai evoluindo. Ano passado, nós tivemos 11 alunos na Regional Campina Grande, 50 mil alunos inscritos na Olimpíada, a nível Brasil. Esse ano tivemos 17 alunos na Regional Campina Grande. Então, já foi um resultado, já foi um avanço. E mais gratificante ainda, que foram alunos
muitos jovens, né? Muito crianças já participando, entendeu? Então eu fico mais realizado quando a gente vê isso. E alunos de escola pública também, a gente também tem um direcionado para as ações para as escolas públicas. Temos algumas escolas que já são credenciadas, que recebem visitas nossas ao longo do ano. A gente faz a sensibilização, fala da Olimpíada. E tem toda uma dificuldade para eles se locomoverem para fazer a Olimpíada. Então, não é só um contexto ali educacional, também tem um contexto social para comparecer. No caso desses meninos, eles certamente replicam essa educação em casa, né? Dá para vocês fazerem assim, já tem como é que se diz, uma leitura sobre isso, vocês conseguem ter esse retorno, esse feedback para fazer uma reflexão sobre a gestão familiar? Sim, é muito pertinente. Sim, a gente tem esse retorno, na verdade. As tias, né? As professoras comentam com a gente que quando tentam incorporar os conteúdos que caem na Olimpíada, por exemplo, quando pegam as nossas dicas de as dinâmicas que a gente faz em sala de aula com esses jogos, os alunos levam para casa. As crianças, vamos chamar assim, eles comentam com os pais, comentam sobre consciência de consumo, comentam sobre reserva de dinheiro para fazer uma viagem, para pagar uma conta, faz um planejamento de contas a pagar, energia, cartão de crédito, água, feira. Então já começa a levar para casa também. Fazer a educação financeira em casa, né? A gente de olho na mesada também, de olho na mesada. Mesada. A gente tem esse retorno, sim, das escolas e das crianças. Dentro dessa linha, vamos partir para casa. Dá para ter um perfil do mal educado nosso, em termos dessa gestão? Quem é mal educado, qual é o perfil do mal educado financeiramente? Pronto, ótimo. O perfil, a gente também tem pesquisa, né? Então, eu também sou professor do mestrado, a gente também tem pesquisa nessa área de educação financeira, inclusive com servidores e também terceira idade. Então, a gente consegue fazer alguns rastreamentos de perfil, né? Então, o perfil do endividado, o perfil daquele mal educado, né? Que não tem o controle das suas finanças, é justamente aquela pessoa que pensa muito no curto prazo, que pensa muito no imediato. E aí abre um parênteses, que esse é o mal que a sociedade nossa vive hoje, né? Ela está muito mais preocupada no mais rápido, no atalho, no mais urgente, do que na consistência e no longo prazo. Então, o perfil do mal educado é aquele inicialmente que está preocupado com o dia de hoje, certo? Há inclusive, né, os memes da vida, né, que dizem, Deus proverá. Então, eu vou gastar hoje, Deus proverá, né? Como se não houvesse amanhã, né? Sem pensar nos proventos. Como se não, sem pensar nos proventos. Graças a Deus. Então, a ideia esse é o principal característica. Então, a gente tem um checklist, né? A gente pergunta se você se planeja, se você faz um checklist das suas compras quando vai no supermercado, se você faz uma reserva de emergência. Era uma das minhas perguntas sobre a questão da reserva de emergência, porque as pessoas não têm essa consciência, né? Qual seria a importância, né, de fazer essa reserva de emergência? Perfeito. Fechado esse perfil do mal educado, então a gente tem o primeiro passo. Seria como é que eu posso me organizar? Como é que eu posso ter um pouquinho de educação? Então, o primeiro passo seria você conhecer a si mesmo, que significa você conhecer o seu consumo, a sua realidade, o seu padrão de vida, e tem que ser compatível com o que você ganha, naturalmente, né? Então, eu sugiro, né, que a construção de uma reserva de emergência ela esteja conectada com o seu padrão de consumo. Então, há teóricos que dizem que tem que ser 3 meses, que dizem que tem que ser 6 meses, 1 ano. Eu gosto de fazer as ressalvas porque depende da vida da pessoa. Da realidade. Da realidade. Se você é naturalmente uma pessoa jovem, solteiro, você tem um padrão de consumo e você tem uma expectativa de vida, uma forma de você equilibrar o presente e o futuro. Se você tem uma família, né, 3 membros na família, 5 membros, você tem um outro padrão de comportamento e uma outra estrutura de custos. Sim. Se você já está aposentado, tem um outro padrão. Se você é concursado, se você é herdeiro, né? Então, você vai ter vários padrões de consumo que eu acho que é importante fazer esse destaque. Então, o que é que recomenda-se? Recomenda-se você saber qual é o seu padrão de consumo, sua média histórica de consumo. Então, é assim que a gente constrói a reserva de emergência. E qual a importância dela? Porque quando acontece uma surpresa, quando acontece uma emergência, nós estamos preparados para vivenciar essa emergência. E ela é importante não só no aspecto financeiro, que é você conseguir honrar os seus compromissos. Perceba que
a ausência de reserva de emergência leva para você a ter um clima de trabalho hostil, a você ter uma insatisfação com a vida, porque você não está preparado para aquela situação. Gosto de dar um exemplo com um carro, por exemplo. Você não tem uma reserva de emergência, você não tem um seguro de um carro e por um azar, né, por uma inconformidade, você colide o carro. O grau de sua raiva vai ser muito maior do que o grau de quem tem uma reserva. Ok, eu tenho um seguro, então, infelizmente, eu vou ter que honrar com o seguro, mas eu não vou chegar no trabalho, eu não vou chegar em casa com raiva e descontar em outras pessoas que eu amo. É saúde mental, né? Isso, então ajuda a importância, né? Então não é só financeira, também ela é emocional, também é mental. No caso, seria traçar uma matriz orçamentária, né? Digamos assim, você teria que ter essa linha de raciocínio e, digamos, de trato financeiro. Você tem que ter uma matriz, né? Isso, é o ponto de partida, né? Aí a gente não pode fugir da parte técnica, então eu tenho que saber quais são os itens que eu gasto, quais são os itens que eu consumo, qual é a frequência, o que é que eu consumo de gastos fixos, de gastos variáveis, de gastos úteis, né, de gastos fúteis, para que eu possa construir. A partir dessa matriz, né, eu vou poder cortar, eu vou poder realinhar a minha matriz, o meu orçamento, com o meu padrão de vida. Então, é fundamental a gente ter essa matriz. A gente tem uma situação da questão do padrão de vida que você falou, né? Quanto mais alto o padrão de vida, mais a gente tende a gastar. Então, a gente vê muita gente que ganha muito bem, mas não sabe administrar esse dinheiro, né? Como é que você vê essa situação? Assim, o que é que você orienta, né, as pessoas a fazerem para saber como lidar ali com aquela situação, né? Porque tem essa questão do quanto mais gasta, quanto mais tem, mais gasta. Perfeito. Essa discussão, por analogia, a gente também leva para o endividamento, né? Fazendo aqui um paralelo. Resolveria minhas dívidas se eu ganhasse mais? Não, porque é o padrão de consumo, é o seu modo de vida, é a forma com que você lida com o dinheiro. Então, se você ganhar 5 mil reais, você tem uma estrutura de dívida. Se você ganhar 10 mil reais, você vai também progredir sua estrutura de dívida. Então, o padrão, reconhecer-se, né? Saber ter sua educação financeira, ter sua consciência de consumo, ter o seu propósito de vida para aposentadoria, para uma viagem, para um outro ano, para receber um filho, etc., para ajudar um parente. Então, não tem uma relação direta, na prática, com o quanto que eu ganho. Tem uma relação direta com a minha postura, o meu comportamento em relação ao dinheiro. A educação financeira. Eu acho que cria também cultural, né? Essa questão, acho que as pessoas têm um determinado salário, mas já adicionam aquela margem consignada como elemento, digamos, natural, né? Digamos, até cria um laço íntimo com as financeiras, né? Alguém chama a mamãe Credone, por exemplo. Verdade. Daí eu conheço algum que tem esse trato, mas isso não vem ao caso. Com relação a essa oferta de crédito, ela promove, lógico, um número maior de credores e aí de endividados. O mercado ou teria alguma chave para regulamentar isso? Tu achas que para a economia mundial, principalmente porque é cultural brasileiro, né? Faz uma reflexão sobre isso. Uma expectativa de legalizar, né? Contribuir para que isso não seja tão degradante. É degradante. Você tem uma questão de proteção individual e mental, né? Como você disse, você tá com pessoas doentes financeiramente, está doente no bolso, né? E é uma bola de neve, né? Não pode fazer um transplante de bolso, né? Eu diria que a melhor solução é a gente se concentrar na educação financeira, certo? Por quê? Porque nós vivemos, falando de Brasil, nós vivemos num país que tem o estímulo ao crédito, certo? Então, nós temos o estímulo ao crédito. Servidores públicos, eles podem consumir 40% do seu salário, né, a margem consignável, via lei. Então, você já é dentro do seu contra-cheque, certo? Dentro do seu salário. Salvo engano, colaboradores, funcionários teletistas também, se não um percentual menor. Mas não importará os valores. O que importa é o quanto já é descontado, né, do seu salário. Então, se você
já está nessa margem, já dificulta a sua qualidade de vida, a sua educação financeira. O governo não vai, ele já está regulando, isso é legal, 40% do caso dos servidores, é legal, já é lei, não pode passar de 50%. Só que o que a população faz? Ela faz outras dívidas fora do consignado. Sim. Então, isso vai aumentando o consumo do seu salário, e você fica sem ter reserva, você fica sem ter folga financeira, você fica sem realizar um sonho. Então, eu sou muito, muito a favor da gente poder se concentrar na educação financeira. E o ponto de partida seria recompensa e sacrifício. Certo? Um sacrifício e recompensa. Eu faço um sacrifício hoje para ter uma recompensa no futuro. Eu faço um sacrifício hoje de uma refeição fora de casa, eu faço um sacrifício hoje de troca de um carro, troca de um celular, para que eu possa ter uma recompensa no futuro. Então, acho que esse é o ponto de partida. Não vejo expectativas muito favoráveis, legalistas. Acredito que o grande ponto de partida é educação. Sou professor, né? Nós estamos na universidade, não poderia ser diferente. Se a gente fizer uma comparação com outros países, a gente vai perceber essa distinção, certo? Então, outros países, outras educações, né? Outras escolas, universidades, são temas que são transversais, discutidos na escola, na universidade, nos cursos técnicos, que levam-se para a vida. Então, eu acho que a gente tem que focar na educação. Na educação. Essa questão do planejamento que você havia falado no início, a gente sabe que é muito importante o planejamento, mas muita gente não tem essa noção de como planejar, né? Como ter essa consciência de consumo que vem a partir do planejamento. O que é que você indica a pessoa a fazer, né? O famoso caderninho de anotação, né? Tem gente que usa o cartão de crédito, por exemplo, aí vai pela fatura do cartão. Eu não sei se é por esse caminho ou se há outros caminhos que a pessoa possa seguir para iniciar esse planejamento. Né? Primeiro, aí é na questão de corrigir, né? Corrigir quem já está torto, está mal educado. Vamos desmembrar. É verdade, já é um mal educado. Vamos pensar aqui numa situação que você está mal educado, que você está endividado, e como que você poderia tentar contornar essa situação. O recomendado é que você tenha em mente, né, tenha anotado, tenha registrado, tenha visual, pode ser num computador, numa planilha, num aplicativo, no caderninho, onde você preferir, né? Porque vai de acordo com a característica, com a cultura, com o nível de conhecimento de cada pessoa. O mais importante aqui é você ter o norte, você ter o guia. Pode ser num post-it, né? Pode ser num papel, numa cartolina, dá no mesmo. A ideia é você ter registrado todas as suas dívidas, que é o que nós estamos pensando em resolver. Então, eu tenho todas as minhas dívidas. Qual é a taxa de juros de cada dívida? Vamos fazer uma analogia aqui, como eu faço com as crianças, né? Como se fosse um chefão no jogo. Cada dívida tem um poder de destruição maior, diferente. Qual que eu vou atacar primeiro? Eu vou atacar aquela que tem o poder maior. Não adianta eu gastar, né, minha energia com aquela que tem um poder menor, porque a que tem um poder maior vai me destruir. Então, por mais que eu tenha várias dívidas me atacando, eu tenho que olhar para aquela dívida mais forte. Então, como é que eu vou olhar? Na anotação, no papel, no aplicativo, no celular, no computador, onde você tiver registrado. E aí você vai ter um plano para atacar a dívida maior. Então, eu preciso sacrifício, preciso economizar em algum lugar para que eu possa resolver essa dívida e depois as menores, para que eu possa virar o jogo e passar a investir. Eu tenho que pensar, se a minha renda não é compatível, eu tenho que procurar uma renegociação de dívidas, vou procurar o mesmo banco, outro banco, e ver quais são as possibilidades de eu renegociar essa minha dívida, isso para que fique mais confortável. E aí, na renegociação da dívida, tem que procurar uma dívida que tenha uma taxa de juros menor do que a do chefão, porque senão não faz sentido. E, em segundo passo, você procurar aumentar a sua renda. Seja, se desfazendo de bens que você não usa, você pode utilizar os brechó, você pode utilizar celulares antigos que você não tem, você pode usar suas habilidades de conhecimentos e fazer uma consultoria, fazer um mini curso, empreender, né? Vamos pensar assim. Então, você procura algo que complemente a sua renda, porque isso é como se potencializar a sua força
para lutar com o chefão. Então, esse é o encaminhamento. Então, como é que eu faço? Eu tenho que saber quem são os meus inimigos, né? Eu preciso saber quais são as minhas dívidas e como que eu posso atacá-las. A partir disso, eu vou priorizar as mais fortes, vou renegociar prazos e taxas de juros e vou procurar aumentar a minha renda. Nessa sua linha, eu imagino as pessoas têm aí trabalhado no seguinte, do chefão, e eles estão fazendo um chefão maior. Ele pega, sai de um banco, de um financeiro, e vai para outro, para renegociando dívidas, e nessa questão ele vai dando corpo maior a esse chefão. Existe isso mesmo? Existe. Tem Por exemplo, essa linha? existe tanto, eu vou te dar alguns exemplos. Você tem uma dívida de um carro, certo? Financiada, e você quer trocar de carro. Passados 2 anos, por exemplo, você quer trocar de carro. Você não quitou o carro. Você vai trocar de carro, vai procurar o financiamento e vai aumentar o volume da sua dívida, tornando o chefão maior, certo? Você está com o seu cartão de crédito atrasado, mesmo que seja parcela mínima, e você está pagando a parcela mínima, o chefão está ficando mais forte. Sim. É verdade. Certo? Nem era um chefão, mas ele passou a se tornar tão forte que a gente poderia classificá-lo como um inimigo forte, um chefão. Então você tem 2 agora muito forte. E as pessoas se iludem, né? Se iludem. E é uma ferramenta do mercado, né? Para também manter você preso. Preso, né? a gente fica refém. Refém mesmo. Então, 2 exemplos. Casa, certo? Celular. Então, você está com sua fatura de cartão de crédito, ok. Você consegue pagar a sua fatura de crédito porque você se organizou. Mas você não tem reserva de emergência e seu celular quebrou. Seu celular caiu na água, talvez. Um exemplo. Você vai trocar de aparelho. Aí você vai procurar um aparelho que não é compatível com o seu padrão de consumo. Aí você aperta o seu cartão de crédito. Aí, outro dia você bate no carro, tem um sinistro. Aí você, como é que vai pagar? Então, começa a gerar um sufoco. Então, mesmo você estando organizado. Então, por isso que é a importância da reserva e por isso que é a importância de você ter o controle. E o sacrifício e a recompensa. Não, eu não vou trocar agora esse ano, eu vou me policiar um pouquinho. E o ponto de partida disso é a utilidade. Se a gente parar para pensar a utilidade. Então, o carro, qual é a utilidade? O celular, qual é a utilidade? E a recompensa? A recompensa é uma viagem. Então, eu não vou trocar de carro porque eu quero um passeio. Ou porque eu quero colocar meu filho numa escola melhor. Por exemplo, mais cara, né? Talvez. Um equilíbrio. Sacrifício, recompensa. Pensa nesse duelo aí. E o outro lance da gente pensar em se organizar, por mais que você já esteja em dia, você não esteja endividado, como é que eu posso fazer o planejamento, que era o outro lado da nossa discussão? Você pode utilizar aplicativos, você pode utilizar planilhas, relatórios, que você consiga registrar suas movimentações financeiras. E você vai poder monitorar mais perto. Porque, por exemplo, acompanhar só pelo cartão de crédito, pelo fechamento da fatura, já é pós-fato. Já passou, comprou, né? já estourou. estourou. É tarde. Então, você registrar a sua compra, você vai saber como é que está o seu montante de dívida já no cartão de crédito. Você deixar o dinheiro separado para você honrar com a fatura do cartão de crédito. Sim, uma coisa interessante, professor, falar sobre isso. Cartão de crédito, e a questão do cartão de crédito, né? Porque a gente sabe que é uma bola de neve, né? Se não paga a fatura cheia, aí paga o mínimo e aí às vezes a pessoa vai ficando na ilusão de que está tudo ok e comprando mais e comprando mais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre a questão do parcelamento, né? Sim. A importância do parcelamento, se é bacana fazer um parcelamento. Por exemplo, não há desconto no pagamento à vista ou nominal parcela. É interessante. É interessante esticar até o limite? Isso. Certo. Vamos pensar em 2 casos, né? Como a gente está sempre pontuando, cada pessoa, cada contexto, cada forma de você ter uma recompensa, um sacrifício, você ter uma educação financeira, você julgar a utilidade e a futilidade das suas compras. Que tem que ter. Não vamos também ser céticos. Não vou jantar fora porque vai gastar. Né? Não faz sentido. Sacrifício e recompensa. Então, pensa comigo. Em que momento a compra de um item e parcelada faria sentido, né? Se você reserva a sua compra, você pode comprar à vista. Se não tiver desconto, você vai adiantar um pagamento.
certo? Então, não faria muito sentido. Se você tem a reserva da sua compra e você faz um parcelamento, você está com o dinheiro guardado para honrar aquele compromisso, certo? Então, qual que é a vantagem disso, afinal de contas? Por que eu vou comprar parcelado se eu estou com o dinheiro para comprar à vista? Vamos pensar aqui no exemplo hipotético de R$1.000, você pode comprar por R$1.000 à vista ou por R$1.000 parcelado, certo? Então, você tem os R$1.000, você se preparou para aquilo, mas a loja não quer dar um desconto para você por inúmeros motivos. Então, você deveria comprar a prazo, certo? Eu faço isso, né? Eu até oriento. Por quê? Eu estou ganhando pontos no meu cartão de crédito, eu estou gerando milhas, eu estou aumentando o meu score no banco para quando eu precisar de um capital, de um crédito. O banco vai me avaliar melhor, ele vai dizer, caramba, todo mês o Cleaver compra R$1.000 e ele paga R$1.000. Então, ele honra os compromissos, ele tem condições, então ele consegue me avaliar. Contrariamente, se eu não tivesse educação financeira, se eu não tivesse a separação do meu recurso, e eu comprar R$1.000, em vez de pagar R$100 de parcela, eu pagar 990, estou pagando menos que o mínimo, desculpa, 99, né? Estou pagando menos que o mínimo na minha parcela, então eu estou numa situação inversa. Aí não faz sentido. Então, uma outra dica que eu costumo recomendar, e para facilitar essa movimentação, porque as pessoas podem pensar, vou me perder nas contas e vou me atrapalhar. Então, uma dica que eu costumo dar, tanto nas oficinas, nos minicursos, você tem uma conta poupança. Ou você abre uma conta em outro banco, como você preferir. E seu dinheiro está na conta corrente. Você poderia comprar à vista esses R$1.000. Você vai preferir comprar no cartão de crédito, e você automaticamente transfere para a sua poupança. Porque aí o dinheiro já está garantido. É como se fosse mentalmente pago. Saiu da sua conta corrente, foi para a sua poupança, fez um Pix para você mesmo. Aproveita que não está cobrando, né? Então, você fez o Pix para você mesmo, ok? Guardou seus R$1.000, que seria à vista. Vai render alguma coisinha ali na poupança, mas eu não vou nem falar de rendimento e de investimento agora, deixa para um outro momento. Então, você vai render ali na poupança, aqueles 10 meses, vai render alguma coisinha ali, coisa pouca. Já é um benefício. Já é um benefício. Outro benefício, você ganhou os pontos no seu cartão de crédito, você não vai atrasar porque você separou o cartão de crédito e você não perdeu muito tempo, não ficou uma atividade muito estressante, você tem que anotar no caderninho, numa planilha, num aplicativo, 10 vezes R$100 para você saber quanto que você vai pagar. Então, está resolvido. Além da gordurinha, né? Que vai para a reserva, né? Essa gordurinha é bom demais. Professor, uma questão aqui de desconto. O que é que vale a pena de desconto em percentual para que a gente possa comprar à vista, se tem o dinheiro? Porque tem gente, às vezes, que quer comprar à vista. Eu quero me livrar logo, não quero dividir no cartão, vou comprar à vista. O que é que vale a pena? Porque a gente escuta muitos especialistas dizerem, um desconto de 10% é um bom desconto. Mas o que é que realmente vale a pena nessa linha aí da educação? Para a gente poder dizer o que vale a pena, a gente tem que comparar. Né? Então, é o ponto de partida. Então, se eu deixar R$1.000 guardado na poupança durante 10 meses, né? Vou simplificar, durante 30 dias, né? Um mês. Esses R$1.000 vai virar 1.005, certo? Então, se eu conseguir R$10 de desconto, é melhor desconto. Vale a pena eu comprar à vista. Entende? Ponto. Fora o estresse e o trabalho de você ter que estar cadastrando a movimentação financeira e etc. Então, é importante a comparação. Eu estou dando um exemplo da poupança porque nós fomos culturalmente educados a pensar na poupança como um investimento, né? Como uma reserva e etc. Verdade. Mas se você parar para pensar em outras alternativas que você pode ter acesso, conhecendo e sabendo como se comportar e quais são as restrições de prazo, de taxa, etc. Você pode pensar, vou colocar no LCI, que é uma letra de crédito do imobiliário, que vai render um pouquinho mais que a poupança. Então, esses R$1.000 no LCI, em 30 dias, lhe retornaria 1.007, a exemplo de aproximação. Então, eu só faria uma compra se fosse maior do que R$7 o desconto, certo? E aí você vai brincando. Eu estou falando de 2 exemplos que não são ativos de risco, que são ativos sem risco, que são ativos que têm uma certa garantia. Então, é uma comparação, certo? Mas a LCI não tem de 30 dias, tem de 90 dias. Aí começa a conhecer outros produtos no mercado financeiro que vai permitir a comparação, tá certo? Então, essa é a ideia.
Na nossa cultura, eu acho que para o núcleo assim, mais popular, eu acho que a poupança é o melhor, né? Porque é seguro, né? Acho que, além de cultural, eu ia perguntar isso. Que outro caminho poderia ser trabalhado? Outros investimentos, né? Porque hoje em dia a gente vê tantos investimentos mais seguros, né? No mercado, que até a própria população mais simples, que é acostumada a investir na poupança, está procurando se informar, né? Investir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses investimentos. Assim, quais seriam, para quem é investidor, iniciante, quem gosta de segurança, né? Que é indicado, aí o recomendado. Ok, então vamos aproveitar a oportunidade, porque aí investimentos é um tema de um outro projeto que eu também tenho aqui na UFCG, certo? Então eu tenho o projeto de educação financeira, que é o bem-estar financeiro vinculado ao PET de administração. Eu tenho o projeto de jogos e educação financeira, que a gente acaba entrando mais nas escolas. E tem o projeto de investimentos, que é a gestão financeira de investimentos. Volta e meia a gente faz uma live, a gente faz um treinamento, faz um workshop. Quais são os tipos de investimento, né? A poupança é o mais tradicional, é o mais recomendado. E eu vou fazer uma ressalva, até esclarecedora, porque investimento parte do pressuposto que você vai ter um retorno favorável. Sim. Se eu tiver um retorno que não seja maior que a inflação, não é favorável, certo? Então a poupança não é um retorno. Ela só mantém, né? É quase, menos um pouquinho, né? A ideia é que ela mantenha, mas se a gente tiver um cenário que nós vivemos hoje, teoricamente, que a inflação aumenta muito forte, mais forte do que os nossos rendimentos, do que as nossas economias, nossos investimentos, então não faz sentido, certo? Então, para a gente pensar aqui em consumo, né? O pão, certo? O pão, quanto que era o pão há 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5 anos atrás, mês passado, né? Não sofre tantas oscilações no curto prazo. Se você tivesse colocado seu dinheiro na poupança há 5 anos atrás, você conseguiria comprar a mesma quantidade de pão, entende? Porque o pão ficou mais caro. Olha a tapioca, né? A tapioca foi um bom exemplo. O cuscuzinho, tá certo? Isso eu estou falando no supermercado, porque se você for pensar em um restaurante, em um bar, aí você vai perceber muito mais que os preços subiram. A Coca-Cola, né, o refrigerante é um outro exemplo, sem propaganda nenhuma, né, sem patrocínio. Um refrigerante, o preço aumentou demais. Né? Quanto era aquela Coca-Cola de 1 litro, né? Aquela de vidro, né? E quanto que é hoje? Então, se eu tivesse colocado ele na poupança, mês, eu não teria conseguido a remuneração. Então, essa é uma ressalva. Mas nós fomos educados durante muito tempo que a poupança é o melhor caminho para você guardar o seu dinheiro sem risco. Sem risco de perder, né? De perder, né? E aquela ilusão também, né? Ganhou alguma coisa, aí pensa que ganhou e tá tudo certo. Mas né? ainda dentro desse escopo, a gente tem diversos ativos, né? Diversos produtos, que a poupança é um produto. Diversos produtos que a gente também não tem risco, certo? Considerando, a renda fixa, né? Que é o popular conhecido como renda fixa, certo? Então, a gente pode pensar no Tesouro Direto, que tem uma imensidão de alternativas, certo? A gente pode pensar no LCI, como eu citei, que é o letra de crédito do imobiliário. Nós podemos pensar no LCA, que é a letra de crédito do agronegócio, como alternativas que a gente consegue ter acesso no celular, certo? Ou indo na agência, no banco, da sua corretora, para que você possa fazer essa aplicação. São alternativas que vão remunerar gradativamente mais do que a poupança. Essa remuneração está muito atrelada ao prazo. É isso que eu ia perguntar. De repente você vai ficar preso. Isso, né? Esse lado, por isso a importância da educação. Porque você pode pensar, eu tenho uma reserva de emergência de 3 meses. Então está aqui na minha caixinha, está aqui guardadinho, está aqui na poupança. Então eu não vou precisar de 15 mil reais durante 3 meses. Se der algum problema na minha vida, eu tenho uma reserva. Em paralelo a isso, começa a sobrar dinheiro. E eu vou colocar na caixinha? Não, eu vou colocar em uma aplicação. Que eu possa esperar mais tempo. Já que eu tenho 3 meses garantido na minha reserva de emergência, eu posso pensar no LCI, que de regra ele tem 90 dias de carência. O que é que significa carência? Você não consegue resgatar antes do prazo, certo? Você pode ter um LCA, que pode ser 6 meses de carência. Você pode ter um Tesouro Direto, que tem 1 ano de carência, e aí você vai analisando, você vai conhecendo esses ativos, né, esses produtos. Tem Tesouro Direto que você pode resgatar com 1 dia, certo? Que é o D+1. Então, já vai remunerar menos do que a poupança, mas ele é líquido. Então, quanto mais líquido, melhor. A poupança, antigamente, você tinha remuneração
diária, né? Hoje você tem o do mês aniversário. Então, se você colocou no dia 1 e tirou dia 15, você não ganhou nada, literalmente. Então, você perde, certo? Se você tirar dia 29, né? Você também perde, porque tem que esperar o mês aniversário. Então, essas são as diferenças que a gente precisa conhecer para saber o que fazer após a minha reserva de emergência. O juro do Banco Central, ele regulamenta a nossa economia popular ou ela só serve para o mercado? Tu está entendendo o que eu quero dizer? Esse pessoal, isso influencia tanto quanto a gente vê os economistas falando, os jornais debatendo essa taxa de juro alto, mas acho que para a população ela acaba mergulhando nesse mar aí sem sentir a onda, né? Ou não? Assim, numa questão própria, né? Sim. Do popular, né? Não do... No popular, né? Da economia, vamos dizer, mais nossa, mais vamos tentar individual. Vamos tentar entender assim, qual é a importância da regulação da taxa de juros para as pessoas, né? Porque para o mercado a gente dá para compreender, né? Tem uma questão do lucro, né? Mas em termos para a economia pessoal, tu tá entendendo? Qual é o impacto, né? Sim, impacto, vamos só fazer uma reflexão antecessora. O banco, né, a economia, né, regula essa taxa de juros para que a economia possa puxar a rédea, talvez controlar. Às vezes é para mais, para aquecer, às vezes é para esfriar. Então vamos entender assim, quando é que aumenta e quando é que abaixa a taxa de juros, né? Quando há um entendimento de que a economia está muito distante do ideal. Então, e aí vocês vão conseguir perceber, né, quem está nos assistindo também, vai poder perceber o impacto no pessoal, certo? Porque está interligado. Eu vou construir um exemplo e a gente vai tentar entender. Imagina que você está abrindo sua empresa, uma lanchonete, um restaurante, uma loja de roupa, qualquer segmento. E você precisa de dinheiro para comprar os seus produtos, os seus estoques, pagar os seus fornecedores, os seus funcionários, né, divulgar e etc. Então, você vai pegar esse crédito, geralmente é no banco, e você vai pagar uma taxa de juros. Quando o governo aumenta a taxa de juros, ele dá uma esfriada nessa empolgação do empreendedor, certo? Isso reflete no consumidor, porque o preço de venda dessa empresa vai passar para o consumidor. Então, qual é a ideia? Qual é o poder de consumo? Essa é a regra. Fazer com que a gente não perca poder de consumo. Essa é a regra. Então, se nós estivermos numa economia dinâmica, se nós estivermos com a economia aquecida, vendendo, contratando mais, quando nós temos uma inflação maior, descontrolada, então o governo acaba aumentando essa taxa de juros para dar uma esfriada, calma aí, tá certo? Então aí volta para a gente, consumidor final, para as pessoas, né? E a gente é penalizado também, porque a gente for comprar uma casa. Se você for comprar uma casa, você for fazer um empréstimo, você vai fazer um financiamento, você vai ter uma taxa de juros alta, porque hoje nós estamos vivendo a taxa de juros alta. Então a gente vai pegar o dinheiro emprestado, o construtor vai vender mais caro também, porque está mais caro o material de consumo para construir a casa, então é circular a economia. Então, essa é a intenção. A taxa de juros ela funciona para a gente não perder o poder de consumo. Então, poderia aumentar mais se tiver mais difícil. Poderia reduzir mais se tiver mais fácil, mais girando melhor. Espero que tenha sido claro. Porque muita gente não entende, né? Como funciona essa regulamentação, né? Esse movimento do Banco Central, né? É verdade. É interessante, professor. Eu ia pedir para você falar sobre a questão dessa relação saudável, né, com o dinheiro, né? Mas você já deu aí durante toda a entrevista essa questão da importância da educação financeira. Então, a gente parte desse pressuposto, né, que é a conscientização. E eu queria que o senhor desse um último recado, assim, para quem está com a corda no pescoço, como disse Marinilson. Apesar de setembro, que não é só em setembro, né? Sim. Verdade. Ou é descompensado mesmo, é uma pessoa que não tem planejamento, que não tem organização. Para começar do zero, né? Para que se organize financeiramente. Qual o recado aí? Assim, antes disso, nessa questão de reorganização, assim, há uma estimativa de prazo. Eu estou
com a corda aqui. Pescoço. Em quantos meses, como é um cursinho básico aí, em quantos meses, 90 pra dias, resolver os problemas, né? eu estaria bem. Então, vai depender do seu poder de atacar o monstro. Vai depender da sua situação financeira, o tanto de dívida que você tem. Não dá pra gente predizer, não dá nem para sugerir, 90 dias você consegue resolver, 6 meses você consegue resolver. Alguns só na próxima reencarnação. Mas aí mas o que é importante, né? tem jeito, certo? Tem jeito. Qual é o passo a passo, né? Passo a passo é você reconhecer o seu padrão de consumo. Talvez você esteja morando numa casa grande demais, pagando um aluguel alto demais. Talvez você esteja com um financiamento alto demais e não é compatível com aquele seu momento de vida. Então, você tem que pensar em uma outra moradia com outra estrutura de custos, certo? Até material de limpeza já vai impactar, percebe? Na sua feira. Então, é você se conhecer, né? Reconhecer. Isso daqui não significa que você não vai poder morar numa casa grande, ampla, com piscina, né? Com área de lazer. Significa que não é o seu momento, certo? E isso está sacrificando o seu futuro. Você está sendo imediatista quando deveria ser mais passivo, mais calmo, mais planejado. Então, conhecer-se para poder se desenhar, se ajustar à sua realidade. Isso tem a ver com a sua renda, com as suas expectativas de futuro. O segundo passo, aí você poder renegociar suas dívidas, estabelecer uma sequência de prioridades para pagamento. Se você não tem condições de honrar com seus compromissos, você vai ter que gerar mais renda e renegociar esses prazos, porque não adianta você ficar pagando só os juros, porque a dívida permanece. Não adianta você pagar o mínimo porque a dívida permanece, certo? E se cuidar fisicamente, mentalmente, porque também vai afetar todas as esferas, né? Então, aí você tem que se conhecer, ajustar seu padrão de consumo, negociar suas dívidas, quando é o caso de uma pessoa que está endividada e não está conseguindo pagar e está mal educada. Nem que para isso você tenha que mudar o seu padrão, certo? Hábitos, trocar de carro, etc., trocar de casa, trocar de escola, né? Porque você tem uma infraestrutura. E começar a pagar essas dívidas, certo? Honrar essas dívidas. Porque o mais importante é a gente virar o jogo. É a gente passar a ser investidor e não devedor. É a gente passar a emprestar, né? A gente, quando compra um tesouro direto, a gente empresta ao governo. Né? Já pode ser o nosso papel social. Né? Quando a gente compra um LCI, a gente está contribuindo para o setor imobiliário. Então, enfim, então a gente pode pensar nesses dois direcionamentos. Se organiza, né? Se reconhece e faz uma prioridade das suas dívidas. E tenta encontrar um meio termo de você pagar. Não quero que você pense, né, quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, não quero que você pense que você não vai mais viver, certo? Não quero que você pense que você não vai mais tomar o cafezinho, né? Para professor, né, isso é um perigo, né? Não quero que você pense nisso, eu quero que você só pense no sistema de sacrifício e recompensa, certo? Se é 2 cafés por dia, que tal um? Se é, né, um ajuste para que na frente... Se você sempre está almoçando fora, que tal um? E o que vai ajudar você a definir o seu sacrifício é o seu sonho, certo? Então, se você tem um sonho de uma aposentadoria confortável, se você tem um sonho de uma viagem, se você tem um sonho de ter sua casa própria, se você tem um sonho de viajar uma vez por ano, isso vai determinar o seu sacrifício. Aí, se você não tem sonho, faz parte daquela primeira questão. O que é que eu quero para a minha vida? Né? É só pagar a boleta, é só viver o presente? Então, aí, de fato, não temos muito o que discutir para o futuro. E tudo que a gente está falando aqui é uma preocupação com o futuro. O que é que eu quero? Para viver bem no futuro, eu tenho que viver bem no presente. É planejar suas dívidas. Perfeito, é prioridade, escolher. É isso aí. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Foi muito esclarecedora a entrevista. Acredito que tirou dúvida de muita gente. E é isso, pessoal. A gente encerra mais um Conexão UFCG. Até a próxima.